TMS. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a Maria Lúcia pela oportunidade e parabenizá-la pelo evento. Acho que todos ganham com esse evento. Sou Gustavo, trabalho na empresa ITMS. Vou contar um pouco da nossa empresa e um pouco dos produtos que a gente trabalha. A ITMS é uma empresa norte-americana. A ITMS é uma empresa norte-americana e aqui no Brasil nós temos um escritório em São Paulo e também temos representantes, agentes em toda a América Latina. Nossos três principais ramos de atividade são na questão de fontes de informação, novas tecnologias e preservação de livros, preservação e conservação de livros físicos. Hoje a ITMS ela representa os maiores e melhores editores técnicos científicos, tanto na área de exatas, humanas, biológicas, saúde. E aqui estão alguns dos exemplos dos editores que nós representamos. Hoje eu vou falar um pouco mais de novas tecnologias, focados nas instituições de ensino e principalmente nas bibliotecas. As duas ferramentas que eu vou comentar hoje é o Live Steps, que é o nosso gerenciador de informações, e o Analytics, que ele serve como um portal de análise estatísticas da própria instituição. Hoje também trabalhamos com soluções de preservação e conservação de livro. Trabalhamos com duas empresas mais reconhecidas no mercado, que é a Netgen e a Colibri. Bom, contando um pouco mais desses nossos produtos de nova tecnologia, é o Live Steps, que é o nosso sistema de busca integrada. Diferentemente das ferramentas utilizadas hoje no mercado, o Live Steps ele não utiliza metadados, ele utiliza URL. E com isso, as buscas são 100% em tempo real, que traz uma facilidade maior para os pesquisadores com as informações online mesmo, porque existem bases de dados que demoram de 15 a 90 dias por conta do embargo para ficarem disponíveis. Por conta desse URL, as bases de dados são atualizadas automaticamente. E com isso traz uma facilidade e uma melhoria para todos os pesquisadores e alunos. A relevância de todas as pesquisas elas são estruturadas para trazer melhor conforto e facilidade para os usuários mesmos. Nós não utilizamos de resultados pré-programados de acordo com a base de dados que a instituição assina. Nosso foco é sempre no melhor dos estudantes e dos pesquisadores. Então, com isso, os resultados vêm de acordo com a pesquisa que foi feita, trazendo a melhor pesquisa para vocês. A facilidade para o usuário é que nossa ferramenta é muito simples e fácil de utilizar. Ela possui uma interface muito clean e muito fácil para utilizar. Ela possui filtros que você consegue utilizar, selecionar bases de dados específicas, não contemplando todas as bases de dados que a instituição possui. Ela possui sugestões de palavras-chave. Você pode fazer a pesquisa por período e por base de dados específicas. A customização é 100% sem custo para a instituição. Nós conseguimos montar um site para vocês ou acrescentar a barra de busca diretamente na página da biblioteca, trazendo uma facilidade maior para as pessoas que acessam já a biblioteca para fazerem a busca no próprio site. E a busca é em todos os campos, não somente no título. Conforme você faz a busca, ela busca em todo o texto do artigo. Então, o Live Steps ele é uma junção de metabuscadores e descobridores, fazendo com que essa tecnologia seja uma tecnologia de última geração. Os 4 principais pilares da nossa ferramenta é a cobertura, confiabilidade, tempo real e facilidade. Cobertura, como eu comentei, ela é tanto de base de dados, como Open Access, repositórios e OPAC, trazendo assim gerenciando todas as ferramentas que a instituição possui para trazer uma facilidade muito melhor para todos os alunos e pesquisadores na hora de fazer a busca.
com o Live Steps, você não precisa fazer a busca em cada base de dados que a instituição possui. Ele facilita isso e em uma única caixa de busca você consegue unificar todas as bases de dados que a instituição possui. Aqui está 2 exemplos das janelinhas dos filtros que eu comentei. Ele mostra a quantidade de resultados em cada base de dados e também em cada repositório. Confiabilidade é porque a busca é 100% imparcial, completamente parcial, sem trazer a pré-programada base de dados que algumas ferramentas hoje em dia são comercializadas. Um exemplo que eu gosto de dar em tempo real é que a revista Science ela publica novos artigos toda sexta-feira. Então, toda sexta-feira, com a nossa ferramenta, se você fizer a busca, você consegue acessar os resultados imediatamente. Como eu disse, algumas ferramentas utilizadas hoje, ela demora de 15 a 90 dias para ficar disponíveis. Então, com a nossa ferramenta, ela não utilizando metadados, ela consegue fazer a busca em tempo real, porque hoje, a informação que os pesquisadores, os alunos precisam, elas são feitas para pesquisas feitas hoje. Então, conforme esse tempo de 15 a 90 dias, ela pode prejudicar a pesquisa de vocês. Então, essa é a grande facilidade da nossa ferramenta, trazer o maior conforto e a melhor resultado para todo mundo. E a facilidade para a instituição é que ela é 100% remota. Nós não temos que trazer nenhum técnico aqui. A ferramenta possui link resolver e também uma automanutenção. Aqui está uma tela do portal do administrador. Isso seria mais para o pessoal que trabalha na biblioteca, que com ele você consegue já alguns filtros e saber algumas informações técnicas referentes às pesquisas que são feitas. Um exemplo que nós temos hoje, esse é o Burke, o consórcio chileno. Nele, essa caixa de busca, ela é o Live Steps. Isso mostra que nós não precisamos colocar o nosso logo, nós não precisamos ter nenhuma característica específica, basta apenas ter uma caixa de busca na biblioteca de vocês, para que vocês possam utilizar. O Burke, desde que teve o Live Steps em 2016, em menos de um ano, aumentou o uso da biblioteca em mais de 100%, trazendo uma facilidade muito maior para quem utiliza. Hoje temos mais de 500 instituições por todo o mundo, 80 apenas na América Latina e 50 demos ativas. Aqui alguns exemplos das universidades que utilizam já a nossa ferramenta. E no Brasil, atualmente, temos a Universidade Católica de Santos. Hoje, o Live Steps atende mais de 10 milhões de usuários a nível mundial. Contando um pouco mais do Analytics, o Analytics ele é uma ferramenta que serve para a gestão de uso de todas as bases de dados que as instituições possuem hoje. O Analytics ele traz uma facilidade para a instituição poder fazer o controle de tudo que vocês assinam. Com ele você consegue controlar a questão orçamentária, porque hoje quem trabalha sabe que qualquer investimento em base de dados não tem um custo baixo, tem um custo elevado. Então com ele você consegue saber exatamente se a ferramenta e o investimento que você está fazendo está sendo bem utilizado, trazendo uma facilidade muito maior para vocês poderem controlar todo o acesso e às vezes fazer trabalho específico com os professores, com o pessoal da biblioteca, para justamente estimular mais a utilização dessas bases de dados. Porque, afinal, algumas bases de dados, os alunos nem têm conhecimento que a instituição possui. Então, com ele, você consegue fazer, junto com a biblioteca, os professores, força-tarefa, assim, para que utilizem mais todo esse conhecimento que a biblioteca tem. Então, o acesso ele é 100%, ele é muito fácil, ele tem uma interface muito simples, ele gera relatórios de comparativos entre cursos, períodos, usuários. A gente consegue fazer comparativos se o usuário utiliza, em qual campus o usuário utiliza mais. E algumas imagens da interface da nossa ferramenta. Ele consegue fazer gráficos comparativos. Em breve nós estaremos integrando a plataforma do Pérgamo. Ele também integra OPACs e repositórios. Apresenta gráficos dinâmicos comparativos de todos os tipos. E também a gente consegue exportar
para PDF e Excel. Algumas instituições que utilizam, e é isso. Muito obrigado, pessoal, pela atenção, e aproveita a palestra do incrível Peter Burke. Obrigado. Então, dando início agora à nossa atividade da noite, vou compor a mesa convidando primeiro a professora Maria Lúcia para vir à mesa, o professor Cláudio Denipotti, por favor, que é do mestrado acadêmico de História. Por favor. A gente não é bom de formalidade, né? Já vou. We don't have a formality now. E o professor Peter Burke, por favor. Bom, boa noite a todos. Eu só gostaria de agradecer a presença de todos em nome do Programa de Pós-Graduação em História, Cultura e Identidades da Universidade Estadual de Ponta Grossa, dar boas-vindas ao professor Peter Burke e desejar a todos uma boa conferência. Boa noite a todos. Eu estou muito contente de estar aqui hoje com o curso de História. Eu estou muito feliz realmente de estarmos aqui juntos compartilhando biblioteconomia e história. Eu creio e entendo que tem tudo a ver uma área com a outra. Estar hoje aqui compartilhando o conhecimento e trocando o conhecimento e ouvindo principalmente o Sr. Peter. Para nós, enquanto bibliotecários, biblioteconomia, podermos trazer o Sr. Peter aqui é uma grande honra. E compartilhar com o curso de História também, porque quando o professor Paulo, eu conversei com o professor Paulo, e nós estávamos conversando na frente do museu, e eu falei assim, nós vamos fazer um evento e estamos trazendo o Sr. Peter, e ele falou assim, nossa, mas existe como ele falar para a História? Eu falei, existe. Em nenhum momento, professor, eu hesitei em dizer não, o Sr. Peter é nosso, de forma alguma. Eu falei, sim, professor, nós vamos conversar e vamos ver como nós podemos fazer isso. E vou ver com o Sr. Peter como nós podemos fazer. Então, eu me sinto muito feliz hoje por estar aqui e estarmos compartilhando esse momento único, esse momento histórico na Universidade Estadual de Ponta Grossa. O meu muito obrigado a todos vocês, e principalmente ao Sr. Peter. Coloca no modo. Now we introduce you. A little presentation. Eu vou passar um pouco para a Larissa, fazer uma breve apresentação do professor Peter. Boa noite a todos e todas. Eu sou acadêmica do terceiro ano de licenciatura em História, da UEPG, e o professor Paulo pediu para eu fazer uma pequena linha do tempo, contando um pouco da vida e das obras do professor Peter Burke. Então, o professor Peter Burke, ele nasceu em 1937 em Stanmore, que é um pequeno distrito de Londres, na Inglaterra. Ele estudou primeiro na John's College, dentro de Oxford. Então, ele fez o fundamental e ensino médio nesse colégio. Depois, ele foi para Eton College, em Oxford, onde ele concluiu o doutorado. Depois, ele entrou atuando como professor na
School of Europe Studies da Universidade de Sussex. Aí depois ele foi professor também na Universidade de Princeton, na Universidade de Cambridge, onde ele é professor até hoje. E ele também teve uma pequena atuação aqui no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Aqui a gente tem algumas das obras produzidas pelo Sr. Burke. Eu acho que a maioria conhece porque é uma referência e todos nós já lemos, quem pelo menos cursou história já leu. Então, a gente tem a cultura popular na Idade Moderna da Europa, entre 1500 e 1800, o Renascimento italiano, cultura e sociedade na Itália, a Revolução Historiográfica Francesa, a Escola dos Análises, a Revolução Francesa da Historiografia, História e Teoria Social, Formas de Saber História, a Escrita da História, Amsterdã e Veneza, um estudo das elites do século XV, a Arte da Conversação, a Fábrica do Rei, a Construção da Imagem Pública de Luís XIV, Falar e Calar, o Mistério Social do Conhecimento, Novas Perspectivas de História Escrita, Testemunha Ocular, o que é História Cultural e uma História Social do Conhecimento 2 da Enciclopédia Wikipédia, que foi o tema da palestra de ontem do professor Peter Burke. Obrigado. Dando continuidade a essa apresentação, só para aprofundar alguns aspectos da importância do trabalho do professor Burke, a gente preparou apenas uma breve discussão. Então, como nós vimos, ele é atualmente professor emérito da Universidade de Cambridge, onde tem atuado e atuou nas disciplinas ligadas à história da cultura, uma área historiográfica dentro da qual realizou boa parte da sua contribuição autoral. Mas para alguns, em especial os historiadores, a sua maior contribuição talvez esteja na própria historiografia, ou seja, na reflexão que tem desenvolvido sobre a historiografia e a teoria da história. Especializou-se nos estudos sobre a história moderna, especialmente a Europa moderna, na primeira obra significativa que nós vimos ali, que é abordando o Renascimento italiano, que é uma obra de 72. Desde aquele momento, um determinado viés e um impulso de caráter interdisciplinar acompanha o professor Peter e revelou-se nessa obra, em que ele busca uma explicação de uma natureza mais sociológica sobre o Renascimento italiano. Na sua segunda obra, sobre o início da modernidade e cultura popular na Idade Moderna, que é de 78, ele demarca um redirecionamento historiográfico que foi muito significativo na produção historiográfica, porque esse livro assinalou, em especial, um deslocamento do interesse historiográfico que, em geral, focalizava as elites para uma história vista de baixo, que constituiu uma tendência historiográfica inglesa muito importante, que chegou aqui entre nós e foi bastante acolhida, e que foi influenciada por perspectivas difundidas, por exemplo, como o historiador Edward Thompson, mas também por Robert Mandrou. A partir desse estudo historiográfico, ele desenvolveu uma série de obras teóricas relacionadas à história cultural, que é a História Cultural de 2004, o texto Cultura Erudita e Cultura Popular na Itália Renascentista, a coletânea Variedades de História Cultural. Ele lança uma pergunta fundamental sobre o Renascimento, que passou a ser uma questão importante para os estudos da história moderna, sobre o que é o povo, o que significa o povo naquele momento, e questões sobre apropriação cultural, circulação dos atores sociais por mundos culturais diferenciados, e o seu interesse sobre o estudo do Renascimento seguiu ainda adiante, até que em 87 ele lança um livro intitulado O Renascimento, que em que ele defende a ideia de que não se trata apenas de um período histórico, mas de um movimento que atravessa a Europa. Depois, na sequência do seu trabalho, ele passa a se desenvolver sobre o período do século XVII, sobre o período
do absolutismo monárquico, com a publicação, como nós vimos, da fabricação do rei, a construção da imagem pública de Luís XIV, né, onde ele se volta mais para a espacialidade da França, adota o tema da monarquia absoluto, mas uma tríplice dimensão, tanto social, quanto cultural, quanto política, e especificamente sobre as representações iconográficas e a dramatizada da realeza no que ele chama o teatro do poder. Mas uma das suas contribuições mais significativas, que certamente é aquela que todo professor de teoria da história no Brasil utiliza, né, é a sua literatura historiográfica, que tem sido uma análise aprofundada da própria historiografia e discussões sobre teoria e metodologia da história, né. E nesse sentido, a obra, que é uma obra pequena, mas que foi extremamente difundida no Brasil, e que é a Escola dos Análises, da década de 90, os panoramas historiográficos sobre história cultural, o que é história cultural, variedades de história cultural, são exemplos desse tipo de trabalho e de reflexão, em que, de alguma forma, ele busca fazer uma síntese, inclusive de uma forma bastante clara, mostrando os caminhos percorridos pela historiografia e algumas tendências futuras. Tem se destacado mais recentemente as questões de ordem interdisciplinar. Assim, chama atenção nas publicações deles, como nós vimos, os diálogos da história com a sociologia, que já vem das obras iniciais da década de 60 e depois, nos anos 70, com a antropologia, e atualmente com a linguística, como são as obras História Social da Mídia, História Social da Linguagem, e a coletânea também com o repórter Línguas e Jargões. De uma forma geral, a produção historiográfica do professor Peter ainda continuam avançando, adentrando esse novo milênio, com uma contribuição extremamente relevante e que tem uma invejável qualidade de clareza na exposição, um texto profundo, mas um texto que toca o leitor e que consegue, lidando com amplos interesses diversificados, faz um esforço extremamente grande de inovação, de buscar novas fronteiras, e por isso a gente não se arrisca em dizer aqui que temos um dos grandes historiadores contemporâneos a essa mesa, que tem, além da capacidade de síntese e clareza, um grande escritor e um historiador assim, com toda a sua humildade e grandeza, né? Muito obrigado, professor, por nos brindar com essa noite aqui, né? Então, assim, a gente passa a palavra ao senhor e vamos assistir a palestra do professor Peter. Boa noite a todos. Obrigado para a generosa introdução ou introduções. Essa palestra será menos palestra que a palestra de ontem, mais informal. Deve ser porque estou falando português e o meu português é mais ou menos informal, para não dizer sem gramática. Será melhor pensar em tentativa de pensar alto, de dar várias reflexões sobre a escrita de história nos últimos 2 décadas. E vou começar com a pergunta célebre do jesuíta polimata Michel de Certeau. Ele dizia uma vez
que historiadores têm a obrigação de dizer de onde eles estão falando. Isto é, fazer um tipo de confissão de ponto de vista de cada um. É claro, como vocês estão vendo e ouvindo, sou historiador britânico. De uma geração particular, eu fui para Oxford, como você viu, no fim dos anos 50. Naquela época, estudar história em Oxford era estudar uma história predominantemente política. Teve uma nova fronteira, história econômica. Teve também espaço não muito grande para história social e história cultural. Entre aquele espaço, teve tópico para estudar a Renascença italiana. E escolhi isso no terceiro ano da graduação. E fui para a Itália e decidi que precisei de fazer pesquisa lá porque queria voltar para a Itália todo ano. Então, comecei escrevendo um livro sobre a história social da Renascença italiana. Era mais ou menos herético naquela época ver a Renascença de um ponto de vista social. Fazendo pesquisas sobre a origem social de artistas, poetas, a formação deles, etc. Publiquei esse livro em 72. E nos anos 70, a ideia de história cultural estava mudando. Livro sobre Renascença italiana e livro sobre cultura alta, história de arte, história de literatura, filosofia, etc. Mas os anos 70 eram anos da descoberta da história da cultura popular. Não só na Inglaterra, com Edward Thompson, mas também em França, em Itália, com Carlo Ginzburg, e em outros lugares nos Estados Unidos. Então, eu participei naquele movimento e publiquei outro livro sobre cultura popular em Europa moderna. Mas nos anos 80, a história da cultura estava mudando muito rapidamente, porque, inspirado pela antropologia, teve interesse para a cultura num sentido muito mais amplo. A cultura visto como um modo de viver, way of life, em inglês. Então, eu participei de novo e escrevi um livro sobre antropologia histórica de Itália moderna. Eu devo dizer que não era uma conversão num sentido estricto, porque sou pluralista. A meu ver, esses três modos de pensar e escrever a história cultural não são contraditórios, são complementares e precisamos todos os três abordagens. Não será uma boa ideia substituir uma
abordagem para outra. Então, como meus colegas, amigos, como Ginsburg, Robert Darnton, Natalie Davis, Roger Chartier, eu normalmente eu pratico a chamada nova história cultural. Nossa geração teve sorte, porque nós escolhendo a história cultural como carreira acadêmica no momento que coincidiu com a chamada giro cultural. Não só na historiografia, também na antropologia, sociologia, geografia e também outras disciplinas. Ciência política, ao menos um pouquinho. Agora, sempre que estamos vivendo numa época de giros, não só na historiografia. Giro social, giro linguístico, giro cultural, mais recentemente, giro global, giro afetivo ou emocional, giro material, giro cognitivo, giro espacial, e tem vários outros. E será possível oferecer para vocês uma panorama, tentando de incluir todos. Mas só pensando nisso me dá uma sensação de vértigo intelectual. E talvez vou fazer a mesma coisa para você. Então, melhor focalizar. Então, vou falar mais sobre a história recente da história cultural. E, finalmente, sobre a competição entre história cultural e outras novas formas de escrever e pensar história. E pensando nas tendências recentes na história cultural, será possível focalizar na ideia de fluidez, apresentado às vezes como uma característica da cultura pós-moderna. Estou pensando numa série de livros por o sociólogo polonês Zygmunt Bauman. A palavra de estimação dele era líquido. Ele escreveu um livro, Modernidade Líquida, e depois a vida líquida, e depois o amor líquido. E essa fluidez é associado com a rejeição da ideia de essências, a ideia de fixidade e de puridade. Então, vamos começar com a história do conhecimento. Um campo relativamente recente e um campo em qual fui trabalhando vários anos, melhor dizer, várias décadas agora. Como outros historiadores de cultura, historiadores do conhecimento trabalham com a ideia de tradição. Mas agora eles estão abandonando o que eu gostaria de chamar a ideia tradicional de tradição. Essa ideia tradicional de tradição apresentou a tradição como alguma coisa fixa, quase um objeto que podia
está transferido de uma geração para outra geração como anel, outra coisa assim. Mas agora, historiadores do conhecimento estão enfatizando o que eles chamam de mobilidade cultural, a circulação do conhecimento, a troca de vários conhecimentos, sempre conhecimentos no plural, e a ativa, transformativa recepção de ideias e também de informação de conhecimento. E a grande importância de mediadores, intermediários entre diferentes culturas de conhecimento. Outro exemplo da ênfase sobre fluidez. Essa vez, exemplo de história social. Várias categorias em história social, como classe social, tribo, etnicidade, gênero. No passado, tudo presumidos de ser fixos. E agora, vistos como muito mais, menos rígidos, menos flexíveis. Estou falando não somente sobre a prática dos historiadores, mas também a prática das pessoas estudadas pelos historiadores. Práticas da vida cotidiana. Muito mais flexibilidade lá que era presumido 20 anos atrás. Podemos tomar o caso da América Espanhola colonial, com categorias como mestiço, mulato, pardo, zambo, etc. Uma vez presumidos por historiadores como fixos. Mas, segundo recentes pesquisas, especialmente nos arquivos de México, muitas vezes essas categorias eram, em realidade, muito fluidas. O mesmo indivíduo pode aparecer a vários observadores e fazer parte de categorias diferentes. E até se identificar em categorias diferentes, em momentos diferentes ou situações diferentes. E essa relativamente nova ênfase na fluidez, na vida cotidiana e não só na historiografia e ciências sociais, tem duas formas. Primeira forma, interesse para hibridez, e segunda forma, interesse para encenação. E vou falar um pouco dessas duas formas. Nosso interesse para hibridez no século XXI é muito visível e também audível em vários campos. Interesse para línguas misturadas. Interesse em música híbrida. Interesse na miscigenação. Interesse em indivíduos transexuais ou de transgênero. Todos esses interesses eram uma vez marginais nos estudos históricos ou talvez não presentes.
Agora, pouco mais central. Para dar um sumário da tendência, podemos dizer que a consciência que todos nós somos mestiços. Um certo grau e em vários sentidos. Claro que essa ideia não é completamente nova, porque Gilberto Freire, no ano 33, em Casa Grande e Senzala, já enfatizou que tudo brasileiro, mesmo o mais louro ou loura, tem dentro ao menos uma parte da cultura africana. E essa ênfase sobre mistura era seguida poucos anos depois por um grande historiador francês, Lucien Febvre, um dos fundadores da chamada Escola de Anais, melhor, grupo ou movimento dos Anais. Febvre escreveu uma história de França muito não convencional, descrevendo os franceses como um povo misturado e a cultura francesa como uma mistura de elementos como Renascença de Itália, café do Médio Oriente, etc., etc. E esse livro teve uma fortuna muito especial. O livro era comissionado por Unesco, né, nos anos 30. E fazia parte do interesse do Unesco, anos 50. Interesse do Unesco no problema de racismo. É a prática de discriminação. Esse projeto envolveu Claude Lévi-Strauss, Roger Bastide, Florestan Fernandes, etc. E respondendo ao convite, Febvre escreveu esse livro em colaboração com outro historiador muito mais jovem, François Creuset. Mas o Unesco não gostou, não publicou. O manuscrito andava perdido até muito recente. E depois era descoberto do manuscrito e publicação no ano 2012, com o título Nous sommes des sangs mêlés. Então, o francês como mestiço. A relevância desse livro da situação hoje é sugerido pelo fato que em 2017 um grande volume coletivo era publicado em Paris com o título Histoire mondiale de la France, enfatizando exatamente como Febvre, 70 anos antes, a troca cultural que é tão importante não só para a França, mas para toda a nação e todo o povo. Claro que aqui no Novo Mundo, todo mundo mais consciente da hibridez que nós em Europa. Então, melhor falar um pouco mais da segunda forma de fluidez, ideia de performance, encenação. Tem comentários referindo a outro giro, posso dizer, performativo, em antropologia, sociologia e história e estudos
culturais, rejeitando outra tendência no fim do século XX, de ver as culturas como tantos textos, como no exemplo famoso de Clifford Geertz, que falou da cultura de Bali como texto que antropólogo podia aprender para ler. No fim do século XX, teve uma tendência da parte dos historiadores da cultura privilegiar o ritual como revelador da cultura em todo. Mas esses rituais públicos eram apresentados como seguindo texto, ou literalmente, ou ao menos metaforicamente, seguindo programa fixo. Mais recentemente, agora falando do século XXI, teve uma reação contra essa ideia de texto fixo. No nível literal, novos estudos da cultura manuscrita da Idade Média mostraram que escriba normalmente não fazia uma cópia exata de texto. O escriba teve liberdade naquela época de omitir passagens do texto e também de inserir outras passagens. E até estudos do primeiros anos do livro imprimido, que faz argumento parecido. Porque depois de imprimir 20, 30 cópias de texto, teve uma revisão. Então, vários exemplos da mesma edição têm variações. Menos fixos, mais fluidos que todo mundo pensou. Mas mais importante é a reação contra a metáfora do texto. Agora, estudos do ritual têm uma consciência muito mais aguda da possibilidade que, numa certa ocasião, alguma coisa vai variar do programa. Sempre tem diferenças entre o texto do mestre de cerimônias e o que vai acontecer na realidade. Então, essa ideia de encenação, substituindo a ideia de texto, agora é central em obras de sociologia e antropologia, não só na historiografia. Estou pensando, por exemplo, em 3 livros recentes, todos os 3 escritos por antropólogos norte-americanos, estudando a encenação da identidade nacional, via festas, e peças e música. Desses livros, The Festive State, fala de Venezuela. Os outros 2 falam de Tanzânia. Performing the Nation, Performance and Politics.
sempre encenação. Pensando no indivíduo agora, teve momento quando era ortodoxo dizer cada indivíduo tem uma identidade. E depois, a ideia que o mesmo indivíduo pode ter várias identidades, de classe, de nação, de gênero, de profissão, etc, etc. Agora, outra ideia que o indivíduo não só tem várias identidades, mas também tem a necessidade de ensinar essas identidades em público, vestindo de certo modo, falando ou gesturando em certo modo, e mudando de código, como falar com os linguistas, com a situação. Falando italiano numa situação e dialeto noutra situação, por exemplo. Normalmente, nós ensinamos o papel da pessoa que nós somos, ou ao menos pessoa que pensamos que somos. Mas teve situações de quando as pessoas ensinam o papel da pessoa que eles querem ser. E historiadores sociais, sobretudo nos Estados Unidos, são mais e mais interessados no fenômeno de passing. Exemplos de pessoas de cor passando como branco. Exemplos de mulheres vestindo roupa de homem para fazer parte de um regimento ou como dizer, esqueço, the crew of a ship. Também membros da burguesia tentando de passar para nobres. Tudo isso. E passar significa atravessar fronteiras, culturas sociais. Essas fronteiras não são fixas, apesar de não ser exatamente fluidas. Então, esses exemplos sugerem que historiadores precisam de trabalhar com uma noção muito fluida de fluidez. Melhor não ter uma oposição binário, rígido, entre fixo e fluido. Tem graus de fluidez, ou graus de fixidade. Então, voltando para Gilberto Freire, para um momento, queria dizer que, apesar de ele escrever 80, 90 anos atrás, livros dele são ainda fonte de inspiração, ao menos para historiadores como eu. Exatamente porque ele sabia subverter oposições binárias. Essas oposições ficam muito claras nos títulos de vários livros dele. Casa Grande e Senzala, Sobrados e Mocambos, Ordem e Progresso, Aventura e Rotina, etc, etc. Apesar de tudo isso, o autor sempre gostou de subverter, ou talvez podemos dizer, de construir essas oposições, pagando atenção
aos espaços entre a Casa Grande e Senzala. Movimento Casa Grande, Senzala e tudo. E voltando agora para a história política. Estudos recentes de revolta seguem a mesma tendência, referindo tantas vezes ao teatro da revolta, ou seguindo o sociólogo histórico Charles Tilly, o repertório da revolta. Pensando na Europa moderna, repertório incluindo queimando as imagens, efígies de pessoas não populares, destruindo as casas deles, marchando na rua com pães no fim de lanças, como protesta contra o preço de pão. E também linchamentos. Então, podemos dizer, repertório de violência. Mas o repertório de protesta gradualmente mudou nos séculos. No século XIX, podemos ver tentativas de, posso dizer, civilizar o protesto violento. Invenção da demonstração. Isto é, encontro, em princípio, sem violência, para reclamar, para mostrar desejo de ter mudanças no sistema político-social. Parlamentos anuais. Dia de trabalho de só 8 horas. Votos para mulheres, tudo isso. Participantes com bandeiras. Escutando discursos. E falando lemas. E mais recentemente, uma extensão do repertório para incluir a ocupação de espaços públicos, especialmente as praças. Em Cairo, em Kiev, em Londres, Nova York, Hong Kong e em Madrid, onde teve a frase "toma a praça". O que aconteceu nesses espaços públicos pode ser descrito como não fixo, não fluido, alguma coisa entre os dois. Eu gosto de utilizar termos como semi-espontâneo. Porque quero sublinhar que esse repertório que tem muita repetição, mas também sempre abre espaço para improvisar. Improvisar muitas vezes era necessário, porque no meio de um protesto, talvez vai chegar a polícia ou forças militares atacando a protesta. Outro exemplo é o teatro da justiça. Teve, no fim do século XX, historiadores culturais estudando rituais de execução,
decapitação e tudo. Mas o ênfase era no criminoso, na vítima. Mas agora tem historiadores culturais dando mais importância para auditório. As pessoas na praça vendo o que vai acontecer. Porque, por exemplo, em Londres, no século XVIII, era difícil predizer as emoções da multitude de espectadores. Às vezes contra o criminoso e às vezes contra a justiça, entre aspas. Então, teatro de justiça com muita fluidez, com mais fluidez que historiadores presumiu antes. E essa ideia de encenação não era só importante para a história política. Tem influência sobre abordagens relativamente novas de história, como história das emoções e, de novo, história do conhecimento. Então, o giro emocional, o giro afetivo dos últimos anos é agora bem conhecido. E cresceu rapidamente, inclusive a institucionalização da abordagem com centros para o estudo histórico das emoções. Tem um centro em Berlim, tem outro centro em Londres, outro centro em Austrália Ocidental. Porém, devo dizer que esse giro é um tema controversial. Um dos problemas mais importantes é o seguinte. Que são emoções? Nós sentimos emoções bem, mas talvez podemos ensinar emoções também. Essa era a ideia de William Ready, dos pioneiros em esse tipo de história das emoções. Para Ready, uma declaração de amor não é somente uma expressão dos sentimentos do amante. Segundo Ready, uma declaração de amor é uma estratégia para amplificar ou transformar as emoções da pessoa amada. E também a encenação tem um papel central no recente giro cognitivo. O crescimento da história do conhecimento, sociologia do conhecimento, antropologia do conhecimento. Por exemplo, a palestra. A palestra é sempre alguma coisa dramática. Ou vivo ou apresentado na televisão. Essa ideia ficou particularmente óbvio no século XIX, no caso de palestras sobre ciência popular. Porque essas palestras muitas vezes eram pontuadas pelas explosões químicas ou choques
de eletricidade. Porém, todo palestrante faz encenação em vários modos, vários estilos. Estilo italiano, estilo brasileiro, estilo britânico. Agora vou falar da competição, porque até a nova história cultural não é mais nova. O grande problema com novidade é só temporário. A história da cultura teve grande sucesso nas últimas décadas. E, pessoalmente, estou muito feliz como meus colegas Danton, Davis, Ginsburg, Chartier, nossas carreiras coincidiram com o giro cultural. Mas devo admitir agora que a situação está mudando. O que é novo hoje não é o giro cultural, é o giro natural. E preciso de dizer alguma coisa sobre esse giro natural. Os desafios para que o giro natural é uma resposta, mas também os desafios que produz esse tipo de história para os historiadores de cultura. A nova história cultural era inspirado em grande parte, como já diz, pela antropologia. O problema que a ideia central da antropologia cultural é cultura. E tem debate dentro da antropologia e muitas vezes esse conceito-chave é criticado, é vago demais. Impreciso porque muito difícil para um antropólogo dizer o que não é cultura. Mas se tudo é cultura, por que utilizar essa palavra? Tem vários antropólogos tentando de achar outro conceito-chave. Mas, a meu ver, isso é tentativo errado. Porque a razão de ter o conceito de cultura era como uma espécie de goma intelectual para fazer ligações entre arte, música, pintura, ritual, vida cotidiana, etc. Então, para palavra fazer esse papel de fazer ligações, precisa de ser impreciso. Então, o novo conceito será criticado à sua vez. Mas o problema de cultura não é só conceitual. Os últimos 2 décadas revelaram uma grande mudança de interesse entre historiadores. Central nessa mudança é o crescimento da história do ambiente. É claro que atrás desse interesse são nossos debates, nossas
ansiedades sobre o futuro do planeta. E normalmente a pesquisa histórica é inspirada por debates e problemas no presente. Nos anos 20 do século XX, a nova história era a história dos preços, porque era época de inflação, especialmente na Alemanha, mas não só lá. Nos anos 50 do século XX, a nova história era a demografia histórica, ligado aos debates sobre crescimento da população do mundo. Nos anos 70, era a hora e a vez da história das mulheres, porque era um grande momento do movimento feminista, etc. Agora, claro, todo mundo quer entender o que está passando com o ambiente e tem lugar para perguntar como era tudo isso no passado. E eu acho que essa mudança é muito boa, é necessária, mas essa nova forma de história é um rival para historiadores de cultura. E não só isso, porque nas últimas 3, 4 décadas, historiadores da cultura queriam dialogar com os vizinhos, isto é, estudiosos em outras disciplinas. Nós queremos dialogar não só com antropologia, também sociologia, economia, literatura, arqueologia, geografia. Mas para historiadores do ambiente, os vizinhos são outros. Eles querem dialogar com geólogos, com botanistas, com climatólogos, etc. Mas também no campo da história das emoções, teve estudiosos agora, como Daniel Lord Smale, e falando com os neurocientistas, e falando até de neurohistória. E teve até discussões no American Historical Review, dos periódicos mais importantes internacionalmente para nossa profissão, discussões sobre biohistória. Uma história possível no futuro, falando da coevolução dos seres humanos com outros animais. E essas discussões no American Historical Review fazem só uma pequena parte do crescimento de uma tendência descrito às vezes como non-human history, história não humana. Tentativas relativamente novas de escrever uma história que não só de humanos, mas também de outros animais e até objetos materiais, pensando os animais e objetos não só como passivos para manipular pelos humanos, mas num certo sentido
ativos, quase ou completamente autônomos. No caso de animais, o projeto não é limitado ao uso humano de cavalos, vacas, etc. A nova história, ainda na infância, vai incluir as respostas dos animais aos desafios causados por a dominância humana e, sobretudo, as mudanças do ambiente do planeta. Por exemplo, podemos pensar de vários animais como imigrantes. Em muitas partes do globo, imigrantes do campo para a cidade, porque a possibilidade de achar comida é agora mais grande nos lixos das cidades como na natureza. Então, esses animais têm autonomia. É uma decisão deles como decisão de humanos de fazer América, etc. Mas o propósito geral é estudar a coevolução de humanos, animais, plantas. Pode ser na longa duração, mas pode ser recentemente na era antropocena, era de mudanças muito rápidas e respondendo às grandes mudanças no ambiente como resultado da intervenção humana. Então, graças a essas tendências muito recentes, podemos falar de um giro natural na história, como sucessor ao giro cultural. O único problema é que essa distinção mesma entre natureza e cultura é criticado e às vezes rejeitado hoje, especialmente por vários antropólogos franceses, entre eles Bruno Latour e Philippe Descola. Então, é hora de concluir. Como sugeri antes, o império da história cultural está diminuindo. Provavelmente está atraindo menos estudiosos jovens, porque o sentido de estar pioneiro num novo campo é muito importante para estudantes de pós-graduação. Apesar disso, em outro sentido, o império da história cultural está ainda em expansão, porque tem novos temas, novos tópicos. Recentemente, história cultural do fascismo, ou formas novas como história cultural global. Essa história cultural global será o tema do Congresso Anual de Historiadores Culturais, a Sociedade Internacional para a História Cultural, em
2019, o Congresso vai estar em Estônia, em Tallinn, e o tema será História Cultural Global. E, em todo caso, os estudos do passado não devem excluir a história da imaginação. A história política não pode excluir a comunidade imaginada e os símbolos políticos. Mas, geralmente, dado a grande importância dos símbolos na vida humana, sempre terá um lugar e uma necessidade para a história cultural. Obrigado pela sua atenção. Desculpe, meu português é muito errado, né? Nós teremos um breve momento de perguntas aqui. Peço desculpas porque depois o professor precisa descansar, amanhã ele viaja. Ele solicitou, como ontem, que as perguntas sejam feitas por escrito, atendendo às condições já do adiantado da hora. Eu me permito aqui pedir desculpas a vocês para sugerir que a gente faça 3 perguntas no primeiro bloco e no máximo mais 3 perguntas no segundo bloco. Então, e peço desculpas também porque nós não estamos com a mesma organização que ontem, nós não temos aqui os papéis e canetas para oferecer à plateia. Então, as pessoas que eventualmente tiverem alguma pergunta, eu peço a gentileza de escreverem e trazerem aqui. Larissa, o Jô, se puder ajudar a recolher aqui, aí fica... Deixa eu ver se tem mais alguém ali que eu reconheço para nos ajudar. Será? Acho que é a timidez do... Tá. Aguardo. Bom, então eu encerro o primeiro bloco de perguntas. Vou começar com... Então tá, o senhor mesmo pode ler se o senhor quiser, ou se o senhor quiser eu leio. Então, a primeira pergunta: qual a relação da história cultural com o discurso biográfico? Não muito fácil
responder brevemente, mas claro que tem várias relações entre história cultural e biografia, porque ainda tem espaço para biografias de pessoas, indivíduos importantes nas artes, mas também tem espaço para prosopografia, isto é, biografia coletiva dos grupos culturais. Quando escrevi o meu primeiro livro sobre a Renascença na Itália, a ideia minha era estudar a prosopografia de 600 pessoas importantes em pintura, escultura, arquitetura, literatura, etc., música, filosofia, filosofia natural. Então, não estou vendo nenhuma contradição entre a ideia de fazer história cultural e a ideia de estudar biografias de indivíduos ou grupos. A segunda pergunta é o que o senhor pensa sobre a história do tempo presente? A meu ver, uma das grandes justificações da pesquisa histórica é para dar a oportunidade ou a habilidade, capacidade de ver os acontecimentos no presente numa perspectiva, a perspectiva da longa duração. E voltando ao momento quando fui estudar História a Oxford, naquela época, oficialmente, a História acabou em 1914. Depois disso, segundo ao menos os professores mais conservadores, não era História, porque era o grande presente. Agora a situação mudou e tem esse tipo de história do presente, com historiadores muito importantes, como na Inglaterra, Timothy Garton Ash, que como eu é do College de St. Anthony's. Mais uma pergunta. O giro natural com o estudo da coexistência caracteriza uma retomada da filosofia da história na tendência historiográfica do presente? Não sei se vai sembrar herético, mas a meu ver, a filosofia da história é sempre uma geração atrás a prática da história. Então, 30 anos depois do giro natural, vamos ter a teoria do giro natural na história. Excelente. É mais um bloco de perguntas, se houver. Não? Tranquilo. Eu acho que então podemos encerrar essa noite. Nosso profundo agradecimento. Antes, você quer... nós vamos fazer uma pequena homenagem com a professora Maria Lúcia, a quem já antecipadamente agradeço pela oportunidade que o seu evento trouxe para o curso de História. Por favor. Nós gostaríamos de entregar uma singela e muito humilde lembrança da nossa Universidade Estadual de Ponta Grossa. É em nome da Universidade Estadual de Ponta Grossa, da nossa biblioteca, professor Farias Michaeli, e do curso de História da nossa universidade.
É algo muito simples, mas que retrata uma lembrancinha nossa aqui da UEPG. Quase o auditório mais simpático da minha vida. Bom, então, muito obrigado a todos. Uma boa noite.